Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula nossa da tarde de segunda-feira. Hoje nós vamos começar um conteúdo um pouquinho diferente, um conteúdo novo. É um conteúdo que o livro traz no nosso último módulo de redação, que é o módulo sobre os textos jornalísticos, sobre os textos informativos. Então, nós vamos para o nosso último módulo e depois nós fazemos uma revisão apenas daqueles conteúdos mais complicados, né? Que seria principalmente o enredo e o texto jornalístico. Então, a prof vai explicar um pouquinho sobre o que são esses textos jornalísticos, o que nós vamos ver e sobre o que nós vamos ver. E depois vocês irão fazer uma atividade que também vai estar no Maestro. Só que diferente das outras atividades, essa atividade ela é de alternativa. Então vocês irão responder no próprio Maestro a atividade e ela vai ficar aberta até amanhã para vocês poderem fazer. Então ela vai ficar aberta desde o período em que vocês estiverem tendo a aula da prof até amanhã às 6 horas da tarde. Então, não esqueçam de fazer a atividade e respondê-la, porque amanhã ela já vai se fechar, tá bom? Essa atividade, ela é de alternativa, vocês vão responder no próprio maestro. E aí, amanhã, depois das 6 horas, vocês já vão poder conferir as respostas de vocês, se vocês acertaram as atividades ou não, tá bom? Então, é uma atividade um pouquinho diferente, para a gente aprender a trabalhar com questões alternativas, de alternativas também. Então, peguem o livro de vocês, abram lá na página 98, para a gente poder conversar um pouquinho sobre os textos informativos. Que é o módulo 36. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Então, é esse daqui, ó, página 98, módulo 36. Então, a imagenzinha que abre o módulo de vocês é essa imagem aqui da menina e do menino, e ele segura 2 pacotes nas mãos, né, 2 presentes. Um que seria livros e outro que seria um jornal impresso. E a menininha ali com dúvida, né? O livro ou o jornal? Se você tivesse que escolher entre ganhar uma pilha de jornais e uma pilha de livros, o que você escolheria e por quê? Você escolheria o jornal ou você iria escolher os livros, né? Os livros, eles não só apenas trazem histórias, mas também há livros que também são informativos, que também trazem informação. Então, é possível, por exemplo, comprar um livro que fale de astronomia, um livro que fale sobre ciência. Então, não necessariamente que seria um livro de histórias, um livro de ficção. Mas o jornal, por si mesmo, ele traz basicamente textos informativos. No jornal há, sim, resenhas de livros, resenhas de filmes, há jornais que trazem crônicas, que é literatura, mas na grande maioria dos textos presentes no jornal, eles têm como finalidade a informação. Então, ele trabalha com a realidade, com coisas que acontecem na vida real. Então, aí depende, tem pessoas que gostam muito de textos informativos, que gostam de textos que tratam da realidade. Outros gostam muito mais de ficção, livros de história, né? Mas os 2 tipos de texto são muito importantes para nós. E os 2 tipos de texto nós precisamos saber ler e saber escrever também, saber desenvolver também. O tipo de texto mesmo que cai na redação do vestibular, ele é um texto informativo. Nós chamamos de dissertativo argumentativo. Ele trabalha com informação. É um texto sério, um texto objetivo. Então, na página seguinte, na página 99, tem ali, ó, notícia, informação sobre o dia a dia. Nós vamos aprender um pouco sobre notícias.
Todo mundo, às vezes, a gente abre ali o celular em alguma página e a gente sempre vê, né? Algum link, alguma coisa que nos leva a uma notícia. O que que seria uma notícia? Qual que seria o significado da palavra notícia? Não é? A notícia, ela é um texto jornalístico e ela se distingue daquelas narrativas em um aspecto fundamental. Não revela fatos inventados, mas fatos reais. Então, procurem grifar no livro de vocês, ó, que ela se distingue quer dizer se diferencia daquelas narrativas que a gente lê, daquelas histórias ficcionais que nós lemos. Ela traz, às vezes, histórias, ela traz um fato, mas um fato real, algo que aconteceu de verdade. Não é notícia o que o redator pensa ou supõe, imagina, apenas o que vê, ouve e constata. Por isso, a notícia não traz opinião, hipótese ou argumento. Então, eu não posso contar sobre um fato, se eu vou escrever uma notícia, eu não posso trazer um fato da maneira que eu vejo ou da maneira que eu acredito que seja, mas eu preciso trazer aquele fato da maneira que ele é. Então, se eu vou relatar, por exemplo, sobre uma descoberta, eu não posso ficar colocando basicamente no meu texto que a descoberta é incrível, que a descoberta foi maravilhosa, que a descoberta me emocionou. Eu não vou trabalhar com esse tipo de informação, porque isso é muito subjetivo. É a opinião daquele que está escrevendo. Mas eu posso escrever que aquela descoberta é muito interessante, que aquela descoberta pode ser muito útil para nós seres humanos. Então, aí, dizer que é interessante, dizer que ela é útil, eu não estou partindo do ponto de vista da minha opinião, mas eu estou trazendo um aspecto, ó, pensado, racional, aquilo que eu constatei a partir do meu conhecimento, tá? Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado na hora de produzir notícias, para que a gente não imprima nelas a nossa opinião. Então, ali tem um exemplo da primeira página do jornal, ó, do estado de Minas. Então, o jornal, ele tem essa estrutura aqui, né? Eu tenho algumas letras com fonte menor, outras com fonte maior, e tudo isso tem um porquê de ser assim. Quem produz o jornal, ele não escolhe o tamanho das letras, né? O tamanho da fonte, porque ele acha mais bonito, mas porque é uma estrutura. Geralmente, quando eu coloco as letras em tamanho maior, eu quero dar mais ênfase a determinada notícia. Então, as notícias que abrem, a notícia que abre o jornal, geralmente uma delas tem essa letra aqui, ó, bem grande, porque ela é a nossa manchete, ela é a nossa notícia principal. E existem outras maneiras também de nós encontrarmos notícias, como, por exemplo, o telejornal, ou até mesmo o celular, o jornal online. Há muitos jornais que trabalham com uma versão online, assim como revistas também. A gente encontra muito, né? O que a prof quer dar ênfase também é nesse quadrinho do Você Já Estudou, porque aqui tem muitas informações importantes sobre a notícia. Primeiro, que a notícia, ela relata os fatos reais. Então, ela traz informações como o que aconteceu, com quem, onde, quando, como e por quê. Então, geralmente, o primeiro parágrafo do texto, ele responde a essas perguntas aqui. Então, quando eu começo o meu texto, eu respondo essas perguntas aqui em forma de texto. Então, a minha notícia é o quê? Com quem? É quem que está envolvido nessa notícia. Onde que aconteceu esse fato, essa notícia? Quando? Qual que é a data? Que dia que ocorreu isso, né? O como aconteceu esse fato e por quê? Muitas das vezes não temos todas as respostas, né? Por exemplo, como e o porquê, muitas vezes eu não encontro essas respostas logo no primeiro parágrafo. Mas o que, quem, onde, quando, sim. Os fatos relatados são sempre atuais ou recentes.
É escrita em linguagem simples e direta, mas adequada ao padrão culto. As informações são apresentadas de forma objetiva e organizadas em duas partes: o lead e o corpo do texto, certo? Então, essas perguntas aqui, o que aconteceu, com quem, onde, quando, como e por quê, faz parte do lead, porque são as informações principais da notícia. O que vem depois do lead, depois do primeiro parágrafo, nós chamamos de corpo do texto, porque ele amplia as informações do lead, ele traz detalhes da notícia, tá? Então, isso é importante também a gente lembrar. Agora nós vamos fazer essa atividade oral antes da prof terminar esse videozinho e vocês poderem responder as questões da atividade no Maestro. Leia estas frases e responda para cada uma delas qual é o sentido da palavra notícia. Então, eu quero que vocês anotem aí do ladinho o significado dessas palavras. Então, primeiro, você tem notícia daquele colega que se mudou? Qual que seria o significado dessa palavra notícia aqui? No primeiro caso, você tem notícia daquele colega que se mudou? Notícia seria o quê? Seria informações, né, sobre o colega, ou se você tem recebido recados daquele colega, né? Então, você tem notícia nesse sentido aqui, não é notícia de jornal. Notícia de informações sobre alguém, certo? No segundo caso, alguma notícia sobre o uso de sacolas plásticas em nossa cidade, né? Algum fato sobre o uso das sacolas, né? Então, aqui, notícia no sentido de fato, né? E por último, puxa vida, este jornal finalmente publicou uma boa notícia. Esse boa notícia aqui é um texto, né? Texto jornalístico, certo? Então, como a gente pode ver, ó, no primeiro caso, essa notícia aqui tem o sentido de informações sobre alguém. Você tem notícias sobre os seus parentes que moram longe, né? Você tem alguma informação, né? Algum contato? O segundo caso é notícia no sentido de ocorrência, de acontecimento. Algum fato sobre o uso de sacolas plásticas em nossa cidade, né? Então, algum acontecimento que envolva isso. E, por último, este jornal finalmente publicou uma boa notícia. Notícia de texto jornalístico. Um texto. Então, notícia aqui está no lugar da ideia de um bom texto, né? Aí, logo abaixo, nós temos o que é notícia. Ó. As notícias jornalísticas podem ser escritas e faladas. As escritas são divulgadas em jornais, revistas e ou sites noticiosos. As notícias faladas são veículos pelo rádio, pela televisão ou por canais da internet. Atualmente, porém, muitos jornais impressos têm também versões digitais. Então, a notícia jornalística, ela pode ser tanto falada quanto escrita, não apenas escrita, tá? Então, a notícia a gente pode encontrar também como falada, como é o exemplo do telejornal, ou até mesmo no rádio, que não é um veículo que nós utilizamos hoje tanto mais, embora algumas pessoas ainda escutem notícias pelo rádio, eles existem ainda, tá? É importante saber, no entanto, que toda notícia é primeiramente escrita, mesmo as que são depois divulgadas oralmente. Então, aquela notícia que aparece no Jornal Nacional, por exemplo, ou nos jornais televisivos,
Aquelas notícias, antes mesmo do jornalista falar ela, ele tem aquela notícia por escrito. Então, primeiro ele escreve e depois ele apresenta no seu jornal aquela notícia. A mesma coisa no rádio. Primeiro ele escreve e depois ele apresenta a notícia falada. Beleza? Pessoal, basicamente é isso. Vocês irão responder as questões que a prof enviou para vocês lá no Maestro. Qualquer dúvida vocês podem me perguntar também. E, inclusive, vocês podem responder até amanhã, até às 6 horas da tarde, tá bom? Um abraço para todos e boa tarde. Até quinta-feira.